Imagine acordar mais uma vez com aquela sensação familiar. A esperança tímida de que hoje será diferente. Mas sem perceber, você caminha exatamente pelas mesmas trilhas de ontem. As mesmas escolhas automáticas. Os mesmos erros. O mesmo desconforto escondido entre as pequenas decisões do dia. Você promete a si mesmo que vai mudar. Que dessa vez será diferente. Mas como uma maré invisível, você é puxado de volta ao mesmo ciclo. Silencioso, disfarçado, implacável. E o mais assustador, você nem percebe quando isso acontece. Talvez você ache que seus erros são apenas acidentes isolados, ou que é só uma questão de força de vontade. Mas e se eu te dissesse que existe algo muito mais profundo operando? Algo que trabalha em silêncio, como uma corrente submersa, guiando você para onde você não quer ir? Se você sente que está preso num padrão invisível que te arrasta para os mesmos erros, se inscreva agora no Psicopleno e ative as notificações. Aqui você vai entender o que sua mente está tentando te dizer e como libertar-se desse ciclo silencioso. Agora pense. Quantas vezes você já prometeu mudar? Quantas vezes tentou consertar as consequências, sem entender a raiz? Camus dizia que o verdadeiro absurdo da vida não está nas grandes tragédias, mas nas pequenas repetições que nos esvaziam sem que percebamos. Talvez o maior erro não seja falhar, mas repetir sem consciência. Continuar girando a roda como Sísifo, empurrando a pedra montanha acima todos os dias, sem nunca se perguntar: por que continuo fazendo isso? Hoje, vamos descer ao fundo desse movimento oculto. E talvez, pela primeira vez, você enxergue que seu erro não é acaso. É um chamado, um sinal que você tem ignorado, e que pode ser, paradoxalmente, a chave da sua liberdade. Você está pronto para ouvir o que sua própria vida tem tentado gritar em silêncio? Então venha. É hora de mergulhar. Você acredita que tem o controle. Acredita que a qualquer momento pode mudar tudo. Que bastaria uma decisão, firme, um novo plano, um pouco mais de força de vontade, e tudo mudaria. Mas por que então a mudança nunca acontece de verdade? Por que, mesmo desejando com todo o seu ser, você acaba tropeçando nos mesmos lugares, dizendo as mesmas palavras, carregando os mesmos arrependimentos? Existe uma armadilha silenciosa aqui. O controle que você acha que tem é muitas vezes apenas uma sensação reconfortante, uma ilusão criada para que você suporte a rotina que na prática o mantém preso. É como correr dentro de uma roda de hamster. Você sente o esforço, você sente a velocidade, você sente a exaustão. Mas quando para olhar em volta, percebe que não saiu do lugar. Albert Camus falava sobre isso quando descrevia o absurdo da existência. Essa repetição automática de movimentos, de decisões, de esperanças vazias que não rompem o ciclo, apenas o reforçam. Você age, você espera, você se frustra e age de novo, exatamente do mesmo modo. Será que você já parou para perceber quantas das suas ações diárias não são escolhas livres, mas respostas automáticas? Quantas vezes você disse sim apenas por medo de mudar? Quantas vezes evitou um risco apenas para preservar uma rotina que no fundo já nem faz sentido? É difícil aceitar, mas muitas das nossas decisões não nascem da liberdade. Nascem da programação invisível que carregamos. Medo, conveniência, anestesia emocional. E o mais cruel dessa roda é que ela faz você acreditar que está se movendo, enquanto na verdade está apenas girando em torno do mesmo vazio. O que você chama de controle pode ser apenas uma prisão dourada, onde você é livre para repetir eternamente os mesmos erros, com a ilusão de que amanhã tudo poderá ser diferente. Mas a roda não para. A roda não muda. A roda não se transforma sozinha. Se você continuar confiando apenas nessa sensação falsa de controle, talvez desperdice não apenas um dia, mas uma vida inteira, girando sem chegar a lugar algum. E a pergunta inevitável surge silenciosa, cortante. Quanto da sua vida você ainda vai oferecer para essa ilusão? Talvez você ache que está fazendo escolhas, que cada passo que dá, cada caminho que segue, cada obstáculo que enfrenta, é fruto da sua vontade consciente. Mas e se não for? E se na verdade você estivesse apenas respondendo a comandos invisíveis que foram programados em você sem que percebesse? Comandos que moldam seus medos, suas expectativas, seus impulsos automáticos. Pense nas últimas grandes decisões da sua vida. Será que você realmente escolheu, ou apenas reagiu? Será que suas escolhas não foram muitas vezes tentativas de evitar a dor, a mudança, a incerteza? Camus dizia que o ser humano é um estranho para si mesmo. Vivemos repetindo padrões como se fossem inevitáveis, sem perceber que estamos encenando uma peça cujo roteiro foi escrito por medos não enfrentados, expectativas herdadas, dores não curadas. E o ciclo se fortalece. A cada repetição, a cada retorno inconsciente ao erro,
você reforça a ilusão de que está no comando, quando na verdade está sendo guiado por um labirinto invisível que nunca desenhou, mas do qual se tornou prisioneiro. Se você parar para refletir sobre isso agora, se você ousar encarar as pequenas repetições do seu dia a dia com honestidade brutal, talvez veja algo que nunca teve coragem de ver antes. Se essa reflexão já começou a ecoar dentro de você, escreva nos comentários: estou pronto para enxergar o que não via. Vamos criar juntos um espaço de coragem e despertar. A verdadeira liberdade só começa quando você reconhece que por muito tempo não foi livre. Quando aceita que muitas das suas escolhas foram na verdade repetições. Quando para de se culpar e começa a se observar. E talvez quando você enxergar o ciclo, ele finalmente comece a se romper. Mas antes disso, é preciso coragem. Coragem para admitir que a prisão nunca foi apenas fora. Ela também estava dentro. E agora, a única pergunta que importa é: você vai continuar seguindo o mesmo roteiro invisível? Ou vai finalmente começar a escrever a sua própria história? No começo, a rotina parece amiga. Ela oferece previsibilidade, conforto, a doce promessa de que, amanhã, as coisas continuarão sendo como são hoje. Ela diz que tudo está sob controle, que basta seguir o script, cumprir as tarefas, manter o ritmo, e tudo ficará bem. Mas a rotina não é neutra. Ela se infiltra lentamente, e quando menos percebemos, deixou de ser conforto e se tornou prisão. Você já sentiu isso? Já se viu caminhando pelos mesmos corredores, cumprindo os mesmos rituais, repetindo as mesmas conversas, mas com uma parte de você gritando em silêncio, sufocada, pedindo por algo mais? No mundo de Camus, o absurdo nasce justamente aí, no momento em que você percebe que sua vida, antes tão cheia de planos e sonhos, foi engolida por uma sequência de dias que parecem diferentes apenas na superfície, mas são idênticos na essência. Acordar, trabalhar, responder mensagens, resolver problemas que voltam amanhã, dormir e recomeçar. Sem propósito verdadeiro, sem transformação. Apenas a anestesia de uma existência previsível. A rotina cria a ilusão de que estamos seguros, mas na verdade, estamos presos, não por paredes, mas por repetições. E o mais cruel, somos nós mesmos quem mantém a cela trancada dia após dia. Quantas vezes você já se perguntou, mesmo que em silêncio: era só isso que a vida tinha para me oferecer? Quantas vezes sentiu o peso invisível de um tempo que passa sem deixar marcas reais? A rotina, essa sequência silenciosa de pequenos confortos, se transforma lentamente numa areia movediça emocional. Cada passo dado por hábito sem consciência afunda você um pouco mais, até que um dia olhar para trás seja impossível e olhar para frente insuportável. E nesse ponto, o maior risco não é a dor, é o adormecimento. É se acostumar tanto ao vazio que ele passa a parecer normal. Mas você sente. No fundo, ainda sente. Algo dentro de você sabe que viver não era para ser apenas isso. Que existe algo esperando além dessa roda de repetições. Algo que só pode ser encontrado se você tiver coragem de parar e encarar a verdade nua e crua. O conforto da rotina é um dos cárceres mais sutis que existem. E agora, a pergunta silenciosa ecoa no ar: quantos dias mais você está disposto a viver no piloto automático antes de acordar? Às vezes, ele aparece como uma pontada no meio da rotina. Um incômodo sutil, quase imperceptível, que rasga o conforto ilusório de um dia comum. Não é dor, não é raiva, não é tristeza explícita. É outra coisa, algo mais profundo, mais silencioso. É como um leve deslocamento interno, uma sensação de que algo não se encaixa, que por mais que tudo pareça estar em ordem lá fora, algo está fora do lugar dentro de você. Talvez você tenha sentido isso ao olhar para o teto antes de dormir, ou enquanto esperava o sinal abrir, ou no meio de uma conversa quando de repente se perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Esse desconforto discreto é o primeiro sinal, o primeiro sussurro da sua consciência tentando emergir por entre as repetições anestesiantes. É a alma batendo na parede da rotina. É a vida tentando dizer que você não nasceu para apenas girar, obedecer, repetir. Mas o que fazemos quase sempre? Ignoramos. Preenchemos o vazio com distrações. Mais trabalho, mais redes sociais, mais promessas de mudança amanhã. Porque olhar de frente para esse incômodo exige coragem. Exige admitir que talvez grande parte daquilo que construímos com tanto esforço não seja exatamente o que desejávamos. Que os caminhos que seguimos com tanto zelo podem não ser os nossos. Que a vida que vivemos com tanto empenho pode não ser de fato nossa. Camus dizia que a consciência do absurdo é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Porque enquanto você não sente o desconforto, você se adapta. Enquanto você não questiona, você sobrevive, mas não vive. O incômodo é a rachadura na parede da prisão.
É o primeiro feixe de luz que penetra na escuridão da repetição automática. É a vida, cansada de ser silenciada, tentando te acordar. E talvez agora você esteja sentindo isso. Talvez enquanto me escuta, uma parte sua esteja reconhecendo aquela pontada antiga, aquela pergunta incômoda que você tentou ignorar tantas vezes. A verdade é que o incômodo não vai embora. Ele apenas muda de forma. Ele cresce em silêncio até se tornar impossível de ignorar. E a pergunta que fica é simples, mas crucial. Até quando? Você vai insistir em calar aquilo que foi feito para te despertar? Chega um momento em que o absurdo já não pode mais ser ignorado. O desconforto cresce tanto que ultrapassa as muralhas da rotina. A vida, antes mascarada de estabilidade, revela sua face crua, uma repetição sem sentido, um movimento cego em direção a lugar nenhum. E nesse momento algo muda, a consciência desperta. Mas junto com ela vem o pavor, porque perceber o ciclo é fácil, difícil é ter coragem de romper. Romper significa admitir que nada do que você construiu sobre alicerces automáticos é garantia de felicidade. Romper significa abandonar a ilusão reconfortante do amanhã eu mudo. Romper significa aceitar que a responsabilidade por quebrar o ciclo nunca foi do mundo, nem das circunstâncias, nem dos outros. É sua. Sempre foi. Camus dizia que a maior revolta do ser humano não é contra o sofrimento, é contra a falta de sentido, e que só existe um caminho para quem vê o absurdo, a criação de um sentido próprio, mesmo diante do vazio. Mas ninguém pode fazer isso por você. Ninguém vai vir arrancá-lo da repetição. Ninguém vai construir sua liberdade no seu lugar. O ciclo só se quebra quando você, com todas as suas dores, medos e dúvidas, escolhe parar de girar. Quando ousa enfrentar o silêncio. Quando ousa criar uma nova trilha, mesmo sem garantias de sucesso. É nesse momento que a verdadeira transformação começa. Não quando você conquista tudo, mas quando decide que não vai mais viver como espectador da própria vida. Se essa mensagem tocou você profundamente, escreva nos comentários. Eu escolho romper o ciclo. Declare a si mesmo e ao universo que você não vai mais caminhar dormindo. Romper o ciclo não é um momento de glória cinematográfica. É muitas vezes silencioso, quase invisível para quem vê de fora. É uma decisão que acontece no recôndito da alma quando você escolhe parar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. É nesse instante que uma nova consciência começa a nascer. Não é uma iluminação repentina. É um fio tênue de luz atravessando o nevoeiro da repetição. Uma percepção sutil. Eu posso escolher de novo. Você percebe que não precisa mais caminhar cegamente pelas trilhas que foram traçadas para você. Que pode, com passos pequenos, humildes, começar a abrir novas estradas no meio do deserto existencial. E o mais libertador, você entende que romper não é destruir tudo, não é renegar sua história. É simplesmente parar de viver no automático e começar a viver de verdade. É aceitar o absurdo da existência e, mesmo assim, escolher agir. É reconhecer que a vida nunca trará garantias e, ainda assim, criar significado com as próprias mãos. Camus chamava isso de revolta lúcida. A consciência de que o mundo é indiferente, mas que, apesar disso, você pode construir beleza, amor e sentido a partir de sua própria coragem. Você não precisa de uma grande virada. Não precisa abandonar tudo e recomeçar do zero. Às vezes, romper o ciclo começa nas pequenas ações, no não que você finalmente tem coragem de dizer, no passo em direção a um sonho que você adiava há anos, no silêncio que você cultiva quando o mundo grita. Cada pequena escolha feita com consciência é uma ruptura na roda da repetição. Cada gesto autêntico é um tijolo a menos na prisão invisível que o mantinha cativo. E aos poucos, sem alarde, sem fanfarra, a velha engrenagem começa a enferrujar. O ciclo, que parecia eterno, começa a se desmontar. E você começa a se lembrar que foi feito para muito mais do que sobreviver. Foi feito para ser consciente, para ser inteiro, para viver, não como espectador, mas como protagonista de uma história que enfim é sua. E então, pela primeira vez em muito tempo, uma nova pergunta nasce dentro de você. Se eu posso escolher de novo, quem eu quero me tornar? É um salto sem redes. É um ato de rebeldia contra a repetição. É a coragem de ser livre, mesmo quando ser livre significa primeiro sentir-se perdido. E a grande pergunta que ecoa agora é: você está disposto a perder o velho conforto em troca da verdadeira vida que ainda pode nascer em você? O ciclo não se rompe de fora para dentro. Ele se dissolve quando você cresce por dentro. Quando a pessoa que você se torna é tão maior que os padrões antigos que eles simplesmente não conseguem mais contê-la. Não há estalo mágico. Não há varinha de condão. A ruptura verdadeira é silenciosa, íntima, quase imperceptível aos olhos do mundo, mas imensa para quem a vive.
É o dia em que você escolhe agir de um modo que jamais teria imaginado antes. O dia em que você reconhece o medo e ainda assim avança. O dia em que você finalmente compreende que o erro que se repetia não era um castigo, era um convite. Um convite para crescer, para se reinventar, para se tornar. Camus dizia que viver é criar sentido onde antes só havia absurdo. Que nossa verdadeira liberdade não está em mudar o mundo, mas em mudar a nós mesmos diante do mundo. O ciclo da repetição só termina quando você deixa de ser prisioneiro do seu ontem. Quando o peso da sua consciência supera a inércia da sua rotina. Quando o incômodo vira movimento, e o movimento vira transformação. Não há garantias, não há mapa pronto, mas há algo mais poderoso. A capacidade de construir um caminho enquanto caminha. De encontrar significado não porque o mundo ofereceu, mas porque você ousou criar. E isso talvez seja a mais bela das revoluções silenciosas. A revolução de existir com presença. Viver com propósito. De errar de forma consciente e não automática. Se hoje, ao final deste mergulho, você sentir algo diferente pulsando dentro de si, se uma pequena chama de inquietação, de coragem, de desejo de ruptura acendeu aí dentro, então saiba, você já começou. Você já começou. E o ciclo que antes parecia eterno, agora é apenas uma sombra que ficou para trás, enquanto você caminha. Mais consciente, mais inteiro, mais vivo, rumo à vida que sempre esteve à sua espera. Agora, a escolha é sua, continuar girando, ou começar a criar.